continuação da reflexão dividida em 7 partes. 7 coisas que o Espírito Santo quer fazer. Nas outras partes a gente já tinha falado de 3 coisas que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer. A primeira qual foi? Foi falar. A segunda foi batizar, ou revestir, com seu Espírito, o Espírito Santo, revestimento de poder. E a terceira foi interceder. E a quarta coisa, da qual a gente queria falar agora, concernente àquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer, a quarta coisa é guiar. E essa questão da forma como o Espírito Santo de Deus ele nos guia, a gente queria falar de 2 maneiras pelas quais essa direção, essa forma como ele nos guia, ela vai ser manifestada. A primeira qual é? É concernente à questão do pensamento escatológico. Porque o que é escatologia? A escatologia, a gente sabe que é o estudo das últimas coisas. Então, ela vai ser dividida. E a outra é concernente ao andamento do corpo de Cristo. A gente queria falar da maneira como o Espírito Santo de Deus ele nos guia, dividindo em 2 partes. Primeiro, no que é concernente o pensamento escatológico. E segundo, no que é concernente o andamento do corpo de Cristo. Quarta coisa que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer, ele quer nos guiar. E o primeiro texto bíblico que a gente vai estar aqui compartilhando para falar dessa verdade, da maneira como o Espírito Santo de Deus ele nos guia, a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa parte, esse trecho final do versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de João. Ele vos anunciará o que há de vir. Então, o que é que a gente entende aqui? É que quando Jesus, antes dele ser assunto aos céus, e ele fez aquela promessa de que quando ele subisse, o Espírito Santo de Deus ele viria para não deixar a igreja órfã, ele vai falar de uma coisa que é muito interessante concernente às atividades do Espírito Santo. E uma delas qual é? É anunciar o que há de vir. O que é esse anunciar o que há de vir? O Espírito Santo de Deus aqui, Jesus está falando que ele vai fazer questão de quê? De estar falando, lembrando e anunciando que Jesus está voltando. E aí é legal, porque quando a gente fala de escatologia, arrebatamento da igreja, doutrina das últimas coisas, algumas pessoas vão relacionar muito a questão de denominação. Tipo, quando a gente fala da questão da mensagem, da volta de Jesus, arrebatamento da igreja, doutrina das últimas coisas, as pessoas vão atribuir isso muito à questão de denominação. Ou seja, essa coisa aí de se pregar que Jesus está voltando, isso é coisa de assembleano. Isso é coisa porque em determinadas denominações a gente não vê tanto isso. Mas a Bíblia vai dar a entender aqui que essa questão dessa coisa de você estar anunciando que Jesus ele está voltando, não é uma coisa relacionada a uma questão de denominação, mas é relacionada ao quê? A um coração cheio da presença de Deus. Porque quem anuncia que Jesus está voltando é o Espírito Santo de Deus. E tem um trecho nos Evangelhos que Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a partir do momento que uma pessoa está cheia da presença de Deus, automaticamente vai acontecer uma coisa, como consequência, qual é? Essa pessoa vai fazer questão de anunciar que Jesus está voltando. Ou seja, vai haver um interesse maior pela chamada doutrina das últimas coisas. Ou seja, a mensagem de que Jesus está voltando é um sinal de quê? É um sinal de que a pessoa está com o coração cheio quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que anuncia que Jesus está voltando. Ele anunciará o que há de vir. Então é muito complicado a pessoa afirmar que tem um coração cheio da presença de Deus se a pessoa ela não manifesta um interesse pela doutrina das últimas coisas, de falar de que Jesus ele está voltando. A segunda coisa que o Espírito Santo ele vai nos guiar é concernente o andamento do corpo de Cristo. E onde é que a gente vai estar achando isso? Lá em Atos 13, versículo 2. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. É muito interessante esse texto aqui. Vai dizer o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo,
para a obra que os tenho chamado. É legal que nesse momento aqui, eles estavam em uma daquelas reuniões, naquele momento da igreja primitiva, onde eles estavam querendo tomar algumas decisões concernentes ao andamento do corpo de Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que neste momento aqui, ó, a igreja está ali buscando a Deus, e eles fazem o quê? Direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala com que os irmãos separem Paulo e Barnabé para uma obra. Ou seja, foi o Espírito Santo de Deus que nesse momento aqui direcionou a igreja a separar Paulo e Barnabé para uma obra específica. Aí é bacana que quando a gente volta um pouquinho lá para o livro de Atos dos Apóstolos, antes da igreja ser cheia do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo de Deus, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Vai acontecer uma coisa muito interessante, qual é? Vai surgir a necessidade de se escolher um substituto, alguém para substituir a posição de Judas, no que é concernente os 12 apóstolos. Aí é legal que quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 21 ao 26, quais são os pré-requisitos que a igreja vai exigir para que alguém venha substituir Judas? Qual é? Eles vão dizer o seguinte, ó, eles têm que ter andado com a gente, tem que ter participado do ministério de Jesus quando ele estava andando, tem que ter andado com a gente. Porque se a pessoa não tiver andado com a gente, então essa pessoa não é digna de substituir, tomar a vaga de Judas. Aí é legal que na hora que eles vão tomar essa decisão, a Bíblia diz que eles lançam sortes, ou seja, eles não pedem a direção do Espírito Santo de Deus. Aí vai acontecer uma coisa mais interessante mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, qual é? Lá no capítulo 9 do livro de Atos, a Bíblia vai nos mostrar que vai surgir o substituto de Judas, embora ele não tenha sido nomeado. Mas se a gente parar para prestar bem atenção, na realidade, quem veio mesmo a tomar aquela vaga foi a pessoa de Paulo. Mas não foi a igreja que escolheu Paulo. Quem escolheu Paulo, quem foi? Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, no caminho da estrada para Damasco, lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Então é interessante por quê? Porque se Paulo ele chegasse ali na hora de se fazer uma escolha, para decidir quem seria quem tomaria a vaga de Judas, Paulo não teria entrado não. Por quê? Porque ele não preenchia os requisitos. Mas quando Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, foi escolher realmente o substituto para substituir Judas, quem foi que ele escolheu? Foi a pessoa de Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, para você ver como o Espírito Santo de Deus ele trabalha, né? É muito interessante isso aí. Então, trazendo para a nossa vida, né, é muito bacana, dia após dia, a gente busca, a gente estuda, a gente lê a palavra, mas sempre a gente está buscando de Deus, né, essa coisa da direção dele. Porque até relembrando de uma reflexão que a gente tinha compartilhado no outro dia, né, você quando vai lá para o Velho Testamento, você vai ver o profeta Samuel, na hora de escolher o segundo rei de Israel. Você vai, é muito interessante, porque os padrões que ele vai utilizar para escolher, para ungir o segundo rei de Israel, né, não são os padrões ali estipulados por Deus, são os padrões que surgiram na cabeça dele, né? Então é muito bacana. E não foi o que ele pensava, não. Quem foi o rei Davi. Então é muito interessante, dia após dia, a gente está orando, rogando, buscando ao Senhor nosso Deus, da direção dele, né? Na dependência, né? Pedindo ao Senhor nosso Deus que ele venha encher o nosso coração, para que na hora da gente pregar, na hora de nós tomarmos nossas decisões, porque nós somos seres humanos, fadados a cometer erros, nós possamos estar cheios da presença dele na hora que nós tomarmos nossas decisões. Porque aí o negócio, né, fica mais na direção do Espírito Santo de Deus. Então, essa foi a quarta parte da reflexão. 7 coisas que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer. E a quarta qual é? Ele quer nos guiar. Tem a ver com escatologia e tem a ver com o andamento do corpo de Cristo. E que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas. Amém.